Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 20 de abril de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1905, 5 páginas, 42 logias e 11 máximas. O tema, sinergismo, conscienciometrologia, consciência-terapia. A especialidade, sinergisticologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Everaldo, que está aqui acompanhado da digníssima. Eles trocaram de local, porque há poucos dias foi o contrário, ela que defendeu. Definologia. O sinergismo, conscienciometrologia, consciência-terapia é o conjunto de efeitos positivos e acrescentativos decorrentes da aplicação associada, entrosada e complementar dos estudos, técnicas e intervenções propostas pelas especialidades conscienciometrologia e consciência-terapia em prol da saúde consciencial. As equipes interdisciplinares de saúde, a CONSCIUS, o ECP1, a OIC, o ECP2, o IPC, o AVA. A redução da ignorância quanto a si próprio. A autoconscientização imprescindível da autoimagem real. A autoconsciência-terapia qualificada pelas heterocríticas cosmoéticas. O mecanismo interassistencial multidimensional. Na tabelologia tem as correlações sinergéticas, conscienciometrologia, consciência-terapia, com 6 correlações sinérgicas. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos 5. Autochecagem indispensável, autodepuração refinada, consciencioterapeuta, interrelações interdisciplinares e RECIM. Frase enfática. O sinergismo conscienciometrologia, consciência-terapia é recurso técnico de saúde holossomática, promotor catalítico de autocuras, através do refinamento crescente nas RECIMs pessoais. Você já utilizou os efeitos do sinergismo conscienciometrologia, consciencioterapia, no estabelecimento das renovações íntimas permanentes? Quais os resultados obtidos? A bibliografia tem 3 fontes. Agora, perguntas. Em relação às crianças com mais de 7 anos de idade, como discernir entre a TARS e o estupro evolutivo? Sendo o pai responsável, deve insistir com o assunto? Não, a primeira coisa é a seguinte: você conhece seu filho mais do que todo mundo. Vê se ele está preparado para o que der e vier. Aos 7 anos, uma boa parte dos meninos moderninhos aí estão. Olha bem, agora o problema é seu, quem vai examinar é você, o pai, sabe, o responsável. Outro, hoje, enquanto fazia exercício de energia, veio à minha mente uma consigna. Percebi que, outras vezes, devido à ligação entre duas consciências, se uma estiver mais eufórica ou melancólica, a segunda pode sentir e lembrar-se da primeira. Dessa vez, quando o pensamento surgiu, de imediato questionei-me em relação às evocações. Como é possível saber se somos nós que estamos evocando ou se estamos sendo evocados? Pode ser assédio? Tudo isso é possível. O processo é você analisar com calma cada fato. Não tem outro jeito. Mas todos esses fatos podem acontecer. Outra, tive uma projeção onde estava projetado dentro do banheiro. Estava dividido em 3, o soma na cama e 2 no banheiro. Achei muito estranho, fiquei confuso se foi onirismo, mas estava com consciência. O que pode ter ocorrido? Não, isso é semiconsciência. Às vezes, é um processo de pesadelo. Quando a pessoa que tem certo nível de labilidade fica assediada e influência de consciências agressivas, isso se deve pela falta de domínio energético ou pelo traço consciencial de agressividade que precisa ser trabalhado? Olha, aí às vezes até as duas coisas, né? Depende do que é.
Tudo é possível. Entre as técnicas da projeção consciente exposta em seu tratado Projeciologia, tem a denominada rotação do psicossom. Se alguém pregar essa técnica, porém, em decúbito dorsal, alcançará do mesmo modo a projeção consciente? Não, você deve fazer do jeito que está lá. Qual a diferença se empregar a técnica em decúbito dorsal de bruço? Faça a experiência, viu o que dá? O problema é muito fácil, né? Nesse processo de técnica, o negócio é usar, né? O que está lá. Né? Nós estamos mostrando aqui que funciona. Olha bem, tudo que está lá, eu fiz experiência. Eu sei o que é que eu estou falando para eu ter confiança, senão a minha consciência estaria pesada. E eu nunca tive consciência pesada sobre esse assunto. Na classificação de evolução das consciências, tendo em vista o trabalho realizado pela Consciência Ramatiz, gostaria que o professor, se possível, classificasse A e também fizesse um breve comentário sobre isso. Isso aqui, quase todo mês tem um que pergunta sobre o Ramatiz, você já viu? Olha, o Ramatiz era furado, ele tinha umas coisas corretas. Eu mesmo uso certas expressões que ele lançou, por exemplo, caneco vivo para o alcoólatra. Eu uso que é dele. Mas veja, é muita bobagem que tem naquele livro dele, por exemplo, Os Discos Voadores. Aquilo é de morte, de bobagem que tem ali. O planeta Marte e os discos voadores. De modo que risca do mapa, não dá não. Está superado. Agora, para você. Na tabelologia, página 83, item 3, poderia ampliar? O intencionograma e a técnica de qualificação da autointenção. Bom, intencionograma é um recurso que a gente tem dentro da conscienciometria que você vai avaliar a sua intenção pessoal. No caso, o próprio conscienciograma permite a pessoa fazer essa avaliação, né? Em alguma das suas folhas. E a técnica da qualificação da autointenção é uma técnica consciencioterápica no qual você faz a checagem do porquê, do para quê e para quem você está executando tomando uma determinada decisão ou está tendo um determinado ato ou atitude. A conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, ou seja, é a ciência das ciências que se desce de todos os dogmas e crendices religiosas para analisar o homem holossomaticamente por meio de metodologia científica para propover pontos e comportamentos cosmoéticos em busca da evolução humana, cuja diretrix é o homem sapiens sereníssimos. Diante dessa proposição, de que forma os conscienciólogos devem se colocar quando em ficha de cadastramento de empresa, colégio, instituições ou mesmo em censos do IBGE forem questionados sobre o quesito religião? Ateu, agnóstico, cético, descrente? Não. Coloca conscienciólogo, você mesmo falou. Põe lá, conscienciólogo. O descrente teria que mostrar para eles que nós somos agnósticos. Você de ver como é que é. Porque eles vão interpretar isso errado. Os descrentes que a gente fala, eles acham que nós somos crentes, porque admitimos que existe vida depois da dessoma. De modo que o ideal coloca, então, conscienciólogo, não é isso? Gostaria que o senhor fizesse considerações sobre a ciência, a psicologia e sua visão em relação ao futuro da mesma na questão de assistência. Olha, a psicologia sempre ajuda muito e ela está crescendo. Com o tempo, isso vai ajudar cada vez mais a fazer mais assistência. De modo que é bom. A única coisa da psicologia, que não é lá grande coisa, que diminui e que a gente faz restrição, é que ela estuda a mente. Quer dizer, a parapsicologia não pegou. E estudar a mente é apenas estudo da mente que está dentro da caixa craniana, ainda pequena. Isso tem que aumentar. Vamos ver com o tempo. Gente, quem é que está com o microfone? Vocês podem falar. O nosso professor Everaldo está aí, todo pronto, para o que der e vier. Está faltando microfone aí, é isso? Geraldo, você pode comentar para a gente a ideia do verbete, a tua vivência, casando aí a conscienciometria, as técnicas da conscienciometria com a consciencioterapia? Tá.
Esse verbete eu escrevi baseado na minha vivência como aluno de conscienciometria, depois como professor de conscienciometria e como evoluciente dentro da consciencioterapia. Por quê? Mais ou menos em 2006, eu decidi entrar a fundo na conscienciometria. Tá? Eu decidi responder o conscienciograma completo. Eu fiz os cursos, na época acho que nem existia a Conscius, acho que foi 2005, 2006. Foi um pouco antes de ser fundada a Conscius. E aí eu acabei aprofundando dentro da conscienciometria, depois acabei virando professor. E eu tinha a pretensão de usar a conscienciometria como fosse, vamos dizer assim, para mim, no meu caso pessoal, a cura de todos os males. Seria a minha panaceia universal. Eu achava que a conscienciometria me permitiria promover as autocuras que eu necessitava dentro do processo de reciclagem. Só que foi avançando, eu fui vendo que a conscienciometria, apesar de ela fornecer essas ferramentas, no meu caso pessoal, eu não consegui fazer as necessárias reciclagens em alguns pontos. E foi aí que eu retornei à consciencioterapia, que eu já havia feito alguns anos antes. E foi aí que eu vi o complemento entre uma e outra. Ou seja, na primeira vez que eu fiz a consciencioterapia, eu não consegui aprofundar alguns traços, alguns pontos que a conscienciometria depois me permitiu. E quando eu retornei a segunda vez para a consciencioterapia, eu vi o ganho que a conscienciometria me proporcionou. Então foi a partir dessa vivência que eu decidi, eu vi a utilidade do emprego das duas técnicas, ou seja, o efeito sinérgico delas para mim. Por outro lado, eu também vi na questão dos alunos. Durante algum tempo a gente deu aula de conscienciometria, né, na Conscius, e a gente via que muitas vezes o aluno tinha o diagnóstico, ele conseguia se auto-perceber, mas não conseguia fazer as reciclagens necessárias. Em muitos desses casos, o que a gente fazia? Indicava, vai para a consciencioterapia, ou procura um recurso aí, uma terapia, sei lá, dentro da própria psicologia cognitiva, que de tal forma que a pessoa conseguisse promover as transformações, as reciclagens e a autocura dela. Então, a tua sugestão, da tua vivência, as pessoas casarem as duas técnicas, as duas ciências e aplicando conjuntamente as duas técnicas. Exatamente. Tirar o que tem, assim, o resultado dos efeitos de uma para com a outra. Dentro da própria consciencioterapia, a gente ouve falar, os consciencioterapeutas mesmos comentam, né, que muitas vezes os alunos que chegam na consciencioterapia, que já passaram pela conscienciometria, facilita o trabalho deles. Porque a pessoa já vai com um autodiagnóstico básico. Um mapeamento básico. Diferente daquela pessoa que chega totalmente crua. Porque ela vai tomar muitas sessões para poder fazer autodiagnóstico. Na conscienciometria, a pessoa já chega com um mínimo de condição que ela pode trabalhar um determinado traço. Mesmo que em algumas vezes esse diagnóstico ainda não seja completo ou seja perfeito. Mas ele permite a pessoa pelo menos ter um start. Ok. E queria te fazer uma outra pergunta também da tabela. Aqui no item 6, você está citando a sociometria dentro da conscienciometrologia. Está sendo utilizado como técnica lá ou você pensou só como uma metria de grupo? Foi como uma metria de grupo. Tá? Eu até lembrei do seu caso, né? Eu sei que vocês... Eu gosto. Eu sei que você gosta, né? Então, como uma técnica métrica em si, entendeu? Como tem outras técnicas métricas que não necessariamente sejam desenvolvidas dentro da instituição, né? Mas é uma técnica que permite você fazer uma análise sociológica, social de um grupo. E é uma medida. Você mede as relações, a interação, os efeitos de um para com o outro, né? E no caso, a correlação com a consciencioterapia de grupo, por quê? Dentro da consciencioterapia de grupo, as pessoas, naturalmente, o próprio grupo, os próprios consciencioterapeutas utilizam essa ferramenta. Né? Então, o que acontece? Dentro do processo da consciencioterapia, pelo menos eu percebo dessa forma, né? Você tem que utilizar referenciais métricos. A hora que você vai fazer um diagnóstico num evoluciente, você está fazendo metria nele. E na relação com o grupo o mesmo se dá. Tá? Então é necessário fazer esse cotejo, né? E essa relação também, autoconscienciométrica, autoconsciencioterápica também, isso, né? Também. O tempo inteiro, né? Esse processo é mais intenso ainda, né? Se a gente for analisar, ninguém cura ninguém, né? O processo sempre é de autocura.
O que o consciencioterapeuta faz é ajudar. Ele funciona como um elemento de catálise para a autocura da pessoa. Ok, obrigada. Alô? Oi. Duas coisas. Primeiro, não sei se foi visto aí na remissiologia, que tem um erro na palavra remissiologia. Tem remissiologia. Tá certo. Tá? Então, acho que para acertar isso. A minha pergunta é a seguinte: aprofundando aí realmente na tabela, eu gostaria que você falasse sobre o item 5, sala de aula, 7, consciencioterápico. Tá. A sala de aula aqui no sentido da conscienciometrologia, ou seja, a sala de aula no qual o conscienciômetra atua, no qual a consciência cobaia ela é vivenciada, né? A correlação com o 7 consciencioterápico, porque são ambientes, ambos são ambientes onde essas técnicas ocorrem, tá? Então, quando eu tentei fazer essa tabela aqui de correlações, eu tentava trazer os paralelos, aqueles elementos que eram comuns às duas especialidades e que teriam um efeito para quem os vivenciasse positivo. Então, por exemplo, voltando aqui, a gente comentou há pouco, a conscienciometria, para aquela pessoa que sabe aproveitar a conscienciometria, ela é um ótimo início para você avançar no seu processo de autocura. E você vai, vamos dizer assim, ter oportunidade de vivenciar a conscienciometria de uma forma mais ampla, a partir das heterocríticas, por exemplo, numa técnica do consciência cobaia, por exemplo. Em que a pessoa tem a oportunidade de checar como ela se percebe, como é sua autoimagem, em relação a como os outros a percebem. Tá? E no 7 consciencioterápico, isso também é visto a partir do que? Da atuação dos consciencioterapeutas, em que vão se dar os feedbacks. Tá? Então, em ambas as situações, o ambiente ele também tem que ser otimizado para isso. A sala de aula, como tanto do seu ponto de vista intrafísico, como do ponto de vista extrafísico. É bacana quando a pessoa vivenciou o processo. É o caso dele. Em cima do lance, em riba da pinta. Tá? Everaldo, aqui em cima no ar. Oi. Tânia. Aqui na página 81, binomiologia, na terceira linha, esse binômio Verpon, fôlego evolutivo. Você pode discutir um pouco com respeito a sinergismo? Tá. Eu acho que vai bem de encontro à primeira pergunta que o professor Valdo respondeu agora há pouco, em que o pai pergunta até onde ele pode fazer atares com o filho de 7 anos, né? Eu sou retardatária. Então, esse binômio é que a Verpon, ou seja, a verdade relativa de ponta, ela vai servir para cada um dentro do fôlego que cada um vivencia, de que cada um tem. Porque senão fica só uma Verpon do ponto de vista teórico. Eu acho que a gente já chegou num certo nível de maturidade que a gente não se contenta mais com o processo meramente de ter informação teórica sem vivenciá-la. Pelo menos eu não me satisfaço com isso. Então, aquilo que eu tento colocar, seja no papel, seja naquilo que eu falo, eu procuro, se não experimentar plenamente, pelo menos já ter uma certa vivência. Então, agora isso vai exigir de quem está se propondo a vivenciar essa Verpon um maior fôlego evolutivo. E eu vou poder vivenciar essa Verpon até o meu limite, tá? Senão vai virar estupro evolutivo. Tá? Então é essa correlação. E dentro do sinergismo, justamente, tanto no ambiente conscienciométrico, como no ambiente consciencioterápico, tem que ter esse respeito para com a pessoa que está ali, com a consciência cobaia, como também para com o evoluciente. Então, ok, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado. Everaldo, na página 81, lá no finalzinho, antagonismologia, tem na última linha o último antagonismo, autorreflexão a priori e depois a posteriori. Você pode aprofundar nesse contexto do verbete? O autorreflexão a priori vem ser justamente dentro do processo, acho que métrico e consciencioterápico, você tem que desenvolver o costume, desenvolver o hábito de fazer reflexão. Tá?
É esse processo de reflexão que vai permitir a gente depurar, da gente começar a enxergar aqueles pontos os nossos nós górdicos, nos quais a gente precisa melhorar. Então você faz esse primeiro movimento, faz esse autodiagnóstico, tá? Às vezes com a ajuda de conscienciômetro, consciencioterapeuta, você vai ter os pontos de vista desses dois especialistas dentro das suas áreas, e você vai fazer depois a reflexão na sequência. O que desses pontos que eles te apontaram realmente serve, é coerente, se não é coerente, o porquê, e muitas vezes ele vai permitir você fazer uma nova interpretação, tá? Vai fazer uma revisão daqueles seus pontos de vista anteriores. Então é um processo contínuo, de idas e vindas dentro do processo de autopesquisa, né? Tá. Alô? Antagonismologia, na segunda linha, o antagonismo grupo do eu sozinho, grupo da diversidade sinérgica. Esse antagonismo, eu coloquei ele aqui justamente para reforçar aquela ideia que, primeiro do processo sinérgico, né? E depois pelo próprio processo evolutivo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala o seguinte: o processo evolutivo, ele sempre é individual, depende da pessoa. Porém, ele sempre se dá dentro de grupos. Ninguém evolui sozinho. O nosso processo aqui de convívio é que vai fazer com que a gente aprimore o nosso próprio forma com que nós nos percebemos. Então, essa condição de você saber aproveitar a riqueza que o grupo lhe proporciona é uma oportunidade rara, e que, no qual, por exemplo, dentro tanto da conscienciometria como da consciencioterapia, você vivencia isso claramente, tá? Apesar, como eu comentei há pouco, do processo consciencioterápico sempre depender do indivíduo, sempre tem o consciencioterapeuta que vai fazer vai servir como um catalisador dentro das reações naturais das mudanças íntimas. Então, é um grupo, né? Mais de um já é um grupo. Isso só contando do ponto de vista intrafísico, quanto mais se a gente for falar multidimensionalmente. Tá? Oi. Eu gostaria de saber, o próprio sinergismo, né, da conscienciometrologia, consciencioterapia, que faz parte da própria definição, e está aqui no sinergismo também, né? Gostaria o que você vê em termos de sinergismo, os fatores mais importantes desse sinergismo, né, que você escolheu como sinergismo? Eu acho que o fator mais importante é de você aprofundar no processo de autopesquisa, tá? Apesar da autopesquisa ser dentro das especialidades da conscienciologia, depois da própria pensenologia ser uma especialidade de segunda ordem, né? Tanto a conscienciometria como a consciencioterapia são técnicas de depuração, de reciclagem. E à medida que você utiliza esses dois recursos, tá, de uma forma, como eu comentei há pouco para a Cris, complementar, você consegue tirar muito mais delas. E também não se restringe somente a essas duas especialidades. A própria proexologia, ela pode ser associada a outras especialidades, a conscienciometria, a própria consciencioterapia, tá? A gente teve, aí fazem acho que um ano e pouco atrás, aquele curso das especialidades, né, que alguns de nós aqui participamos. E havia representantes de várias ICs, de várias dessas especialidades, justamente para ajudar os alunos a identificar essa especialidade, que até certo ponto é um foco muito mais da proexologia. Porém, foi utilizado recursos da consciencioterapia, da conscienciometria, como através das suas técnicas, né, como recursos complementares e que ajudam as pessoas a fazer esse processo de autodiagnóstico, no caso que era em relação à especialidade, o mater pensene delas. Tá? Agora também, por exemplo, essa medição que é da conscienciometria,
aí eu faço como pergunta, né? Ela poderia ser usada pela consciência terapia, essa própria medição, para também fazer a consciência terapia, né? Eu acho que qualquer processo de diagnóstico, ele parte de uma mensuração. A hora que você está fazendo o diagnóstico, você está elencando elementos que compõem uma determinada situação. E o diagnóstico, ele está tanto presente na conscienciometria como na consciência terapia. Tá? Então, quando você está atuando em qualquer uma dessas especialidades, ou em outras especialidades, você está usando recursos métricos, né? A própria Cris comentou agora há pouco a respeito da sociometria. Tá? É uma metria que é utilizada nos meios, dentro do processo sociológico, tá? Mas é uma metria. Dentro da própria da inversão existencial tem invexometria ou invexograma. Então são recursos que não, de medida que não estão restritos somente à conscienciometria. Conscienciometria, quem sabe, seja a especialidade que mais que utiliza essa ferramenta como a sua própria essência de ser. O conscienciograma é um livro técnico que visa levar a pessoa a fazer essa automensuração dela. Mas não fica restrito só à conscienciometria. Tá? Então, outras especialidades podem utilizar esses recursos métricos. Ok, obrigado. É possível, durante a projeção, a consciência me atacar fisicamente, quando eu retornar ao soma e meu corpo ficar com hematomas por causa do ataque físico? Olha, isso aí pode ser efeito físico e processo de energia de dentro para fora. A pele, às vezes, ela recebe a esterilização da energia que vem dentro para fora. Então, em matéria de assédio, com efeito físico, tudo é possível. No exorcismo, o assediador controla os movimentos e fala da consciência possuída. A consciência tem consciência do que ocorre ou está adormecida? Não, geralmente ela está totalmente obnubilada. Mas essas coisas todas ocorrem. E outra coisa, às vezes, aquela consciência assediadora lá, que está lá, fala também do povo que está ali em torno daquela pessoa. Não é só dela, não. Tenho 26 anos, tenepsista, e sempre fui solteiro. Desde que comecei a prática da TENEPS, mudei muita coisa na minha vida. Profissão, hábitos, companhias. Entretanto, ainda não consegui arranjar parceira. Até que isso ocorra, quais áreas de manifestações foram comprometidas e por quê? É possível alcançar a retilinearidade pensênica sendo solteiro? É lógico, é possível. Que é isso? Agora, o que acontece às vezes com um homem igual você, que depois começa a trabalhar e tem dificuldade, é porque ele fica mais seletivo. Então, não fica procurando a rainha adormecida do cosmos, porque, né, que é a bela adormecida do bosque, que às vezes não é assim. Tem que pensar bem se você não está muito estrito ou exigentérrimo, né? Agora para você. No binomiologia, página 81, segunda linha, poderia ampliar e dizer qual a técnica que aplica para o binômio em perturbabilidade e dispersidade? Dentro desse binômio, em perturbabilidade e dispersidade, eu vejo que a pré-condição para a pessoa se tornar desperta, primeiro é ela reduzir ou eliminar totalmente os autoconflitos. A origem dos conflitos externos, eles existem em decorrência dos conflitos internos. À medida que a pessoa minimiza esses conflitos internos, ela reduz ou elimina esses conflitos internos, ela consegue se tornar menos susceptível às perturbações externas. Tá? Então, muitas vezes a gente se incomoda muito com o ruído do outro, tá? Mas na verdade o maior ruído que existe é o nosso próprio. Até aquela colocação que se diz que se tem alguma coisa numa outra pessoa que te incomoda muito, pode ter certeza, você tem dentro de você um pouquinho disso. Então, esse processo então de depuração, ele começa por dentro da pessoa. Então você tem que se tornar primeiro imperturbável com você mesmo. Para isso você tem que se conhecer. Tá? Então aí que entra as duas especialidades, da conscienciometria e da consciencioterapia. Se você não se conhecer, como é que você vai identificar aqueles nós górdigos, aqueles pontos que você tem que superar? E que são muitas vezes fontes de autoconflito.
E à medida que você vai superando esses autoconflitos, você vai tendo a pacificação íntima, a imperturbabilidade passa a ser parte de você. E com isso, você está com um pé a mais dentro da desperticidade. Sou nova por aqui. Tomei conhecimento da Conscienciologia há 2 meses. De que maneira fica a figura de Deus na Conscienciologia? Olha, a gente manda para o escambau esse negócio da ideia de Deus. Pelo seguinte, os serenões mesmo não ligam para que é a primeira causa ou a inteligência suprema do cosmos. Se eles não ligam para isso, nós é que vamos ligar. Quer dizer, o negócio é preciso ver o que é essa causa primária. Nós chamamos essa causa primária geralmente de primo pensene. Agora, a outra pergunta, como faço para saber se sou intermissivista? Fala para nós aí, onde é que ele deve fazer a técnica? Na página da tertúlia, que você deve conhecer, né, porque você está assistindo a gente, do lado direito tem um segundo quadro, tem assim, intermissivista. E tem a pergunta, você é intermissivista? Ali, se você clicar, você vai pegar um capítulo 540, que é do livro 700 Experimentos, que chama Vivências do seu curso intermissivo. Então, você vai ler as questões, vai fazer o teste e você vai verificar por você mesmo se você é intermissivista ou não. Geraldo, página 82, fobiologia. A criticofobia. Você, como professor do curso com Cobaia, qual que é a maior fobia ou maior medo aqui? Que tipo de crítica você percebe que as pessoas têm? Olha, generalizar isso assim é um pouquinho complexo, tá? Mas o que a gente vê que é bastante difícil para as pessoas é aceitar a heterocrítica do outro, e nem sempre essa heterocrítica é destrutiva, ou seja, está colocando a pessoa numa condição inferior. Muito pelo contrário, às vezes as heterocríticas é para levantar a pessoa. Muitas vezes, se a gente for analisar até, pelo menos na época que eu dei aula, tá? Estou te falando dessa referência. O que predominava das pessoas, elas se veem muito pior do que elas são. As pessoas são melhores do que elas se veem. Aí você pode perguntar, mas por que elas se veem pior do que elas são? Aí é uma questão da autoimagem distorcida, tem o processo da mesologia, do processo da educação, e também tem, até certo ponto, paradoxalmente, um processo de autocorrupção. Porque na medida que a pessoa se coloca pior do que ela está justificando ela manter o nível atual dela. Então, o subnível dela. Então, essa condição da heterocrítica, o pessoal às vezes é muito, muito resistente, sabe? E o nosso público aqui, o que acontece? Nosso povo são acima da média, do ponto de vista da argumentação mental somática. Então, o pessoal tem argumentos muito bem complexos, bem sofisticados para manter todas as suas defesas, para todas as racionalizações, para justificar o seu modo de ser, a sua zona de conforto. Tá? Então, aí que entra justamente a saber lidar, utilizar o mental soma como uma ferramenta pró-evolução. Porque quem acaba emperrando não é o mental soma, mas é o psicossoma que utiliza da intelectualidade, da própria capacidade de argumentação da pessoa para mantê-la naquela condição. Tá bom, obrigada. Eu acho que o Zaz e o Arlindário devem receber um novo pensador de alto nível que está aqui, filósofo igual a vocês. Ele é uma cabeça. O problema dele é que ele é caladão, ele não fala muito. O problema é esse, na hora que ele fala, ele é correto em tudo. De modo que vocês têm aí mais um filósofo para colocar aí no hall do seu clube, não é isso? Dos pensadores. O homem é uma fera. Agora, eu conheço, esse aí trabalhou lá no meu escritório. Eu conheço a peça. No próximo final de semana, eu e minha companheira estaremos fazendo o curso Imersão Progessioterápica em Curitiba. Peço alguns esclarecimentos e sugestões ao verbetógrafo, tais como: de que maneira eu posso me preparar para ter melhor proveito da processioterapia e consequente consciência-terapia? Eu acho que o primeiro aspecto que você deve ter é você entrar despojado no curso, abaixar as defesas, querer justamente se colocar numa condição de estar aberto para os amparadores, com assistência.
Então, a gente via muito na sala de aula, tá, os mecanismos de defesa do ego, que a gente comentou agora há pouco. Algum desses mecanismos eles estão ligados ao processo da racionalização. Tá? Então, em um curso como esse, você tem que estar predisposto a assistir e ser assistido. Então, acho que a primeira dica é essa: chegar, relaxar e aproveitar o curso ao máximo. Anotar muito. Tá? Eu acho que todo o processo de autopesquisa ele passa pela anotação. Sem anotação, não existe evolução. Por quê? Se você não anotar, você primeiro não vai saber os pontos que você precisa melhorar. Então, à medida que você vai anotando, você vai criando uma memória dos fatos, dos acertos e dos erros que você comete. Para que servem os erros? Os erros têm uma grande utilidade. Ele vai te possibilitar que você acerte mais. Então, à medida que você anota, você analisa seus erros, você vai estar, vamos dizer assim, num processo de diagnóstico um diagnóstico pessoal, e com isso você vai otimizar o seu próprio processo de reciclagem. Escuta, ele pode falar isso à vontade pelo seguinte: olha, em torno dele só tem gente com laptop. Todo mundo anotando, até o Roberto está atrás de você anotando. Agora, ainda tem outra pergunta do nosso amigo. Devo intensificar a mobilização básica de energias ou tentar evocar todos os meus companheiros extrafísicos fora do assédio, do autoassédio? Eu acho que trabalhar energia não é só antes dos cursos que você deve fazer. Você deve fazer uma condição que você deve fazer cotidianamente, todos os dias, né? É claro que quando você vai num curso desse, é um motivo a mais para você trabalhar com o processo de energia. E essa questão de você ficar evocando, eu acho que até certo ponto é dispensável. Porque no próprio curso, as consciências que tiverem que ser levadas, os amparadores vão fazer isso. Tá? Então não adianta você querer levar consciências que às vezes não é para ser atendida, ou muitas vezes dentro do processo de assistência, dentro de um campo consciência-terápico, aquelas pessoas que você menos imagina que são às vezes as que são mais atendidas. Tá? Acho que aí até o próprio professor Valdo pode dar uma dica melhor. Não, está tudo certo. Agora uma terceira. Qual seria a melhor postura na sua concepção para o máximo aproveitamento da progesterapia na Recim e na Ressex? Eu acho que dentro do processo da progesterapia, é de você vivenciar e tentar trazer as rememorações disso, do que você vivenciou. Tanto do ponto de vista das informações, como do próprio padrão pensênico que você experimentou. E à medida que você vai tendo essas vivências, você vai cada vez mais se conscientizando que você é uma consciência, que essa consciência é imatável, é imorrível, que esse corpo é apenas um apêndice, é um veículo que você utiliza para a sua manifestação. Então, a própria projeciologia, ela leva à superação do primeiro, ou a mãe de todos os medos, que é o medo da morte. A partir do quê? Da vivência de que a tua consciência transpõe ou supera o próprio cérebro intrafísico. Em tertúlia passada, o senhor afirmou que lembra de várias ressomas ocorridas nos últimos 2 milênios e que não lembrava de ressomas em outros planos físicos. No livro Nossa Evolução, o senhor afirma que existe aproximadamente 70 bilhões de consciência povoando o nosso orbe. Se o senhor, na sua condição evolutiva, já ressomou várias vezes no período citado, naturalmente consciências humanas em menor grau evolutivo ressomaram mais vezes. Assim, como justificar tantos nascimentos quanto vários sites especializados e confiáveis que dizem que nesse período ocorreram aproximadamente 70 bilhões de nascimentos no nosso planeta? Olha, essas coisas são tudo... Faça a sua experiência e tire as conclusões por você. Agora veja, eu falo de princípios conscienciais também. Princípios conscienciais é a barata, o vírus, tudo isso é princípio consciencial. Tem que ver como é que é. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: as consciências não regridem a esse nível, igual que fala no Oriente. Não, cuidado com essa barata que é a minha avó, que morreu. Isso é bobagem, não existe isso. Então, o processo nosso
é ver o que se passa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, extrafisicamente para intrafisicamente, quando eu fiz o cálculo da história junto com outras consciex, a média era de 9 por 1. Tem mais 9 lá e 1 aqui. Vamos entender bem como é que é. Por aí a pessoa também pode começar a estudar. Tira suas conclusões, vamos em frente. Quanto mais estudar, melhor. Quem sabe que você vai clarear mais esse assunto. Eu só tenho uma coisa. Quando eu começo a pensar em qualquer processo nosso, com 5 séculos, as coisas já começam a ficar obscuras. É muito difícil. Agora, quando a gente pensa em 2 milênios, 3 milênios, o negócio ainda é mais obscuro ainda. Para a gente entender, para a gente lembrar, para ter retrocognição adequada, é muito difícil tudo isso. E uma das coisas que a gente nota, claro, eu já falei aqui várias vezes, isso eu insisto, que é para a pessoa pensar. Quanto mais antiga seja a sua lembrança, menor é o cosmos do seu micro-universo consciencial. Quer dizer, ele é acanhado, ele é restrito. Então você vai percebendo que você era mais burro. Você está entendendo? Há um Burraldo, Burrildo e Burroide, cada vez mais aprofundando o tempo. Então, você nota com isso que você está evoluindo, que é um progresso do processo da autocognição. Isso é uma das coisas mais sérias que eu acho nessas, sabe, lembranças muito remotas. Agora, o caso é a pessoa anotar e ver o que acontece. E outra coisa, ler bastante, estudar bastante. Estudar, por exemplo, o processo de história ajuda demais. Ver filmes históricos ajudam muito. Em tudo isso aí. Outra coisa, escutar músicas folclóricas também pode ajudar a pessoa nisso tudo. Então o problema é conjugar todos esses fatores aparentemente secundários que a pessoa pode alcançar um nível do cerne das suas lembranças básicas. Uma coisa séria, por exemplo, para a gente lembrar, é o seguinte, o seu temperamento atual, ele mudou muito pouco com o tempo. Então observa como é que você era e compara o temperamento daquela reação que você lembra com a atual. Teve cara que eu falei essas coisas, ele começou a estudar, começou a ter retrocognição e chegou para mim chorando. Mas o choro era de renovação. Era o choro de compreender o alcance das bobagens dele. Ele estava chorando, como era burro demais, como ainda sou burro. Todos esses anos que eu estou passando nesse meu corpo, como é que eu sou burro? Que besteira que eu estou fazendo. Ele começou a pensar, comparando as reações que ele tinha com as atuais. Então ele via a repetição de tolice. Agora é duro, né? A hora que o cara consegue, por exemplo, lembrar uma vida aí há 7 séculos, e ele vê que ele está com as reações, às vezes humanas, primárias, animais igualzinho. Isso é horrível. Ele pensar com todo o conhecimento que tem de lá para cá, as várias vidas que ele teve, quase sempre no intervalo. Foi isso que aconteceu com esse nosso amigo. Agora ele chegou chorando para falar comigo sobre as coisas. Eu disse, não, mas por que você está chorando? Eu disse, não, deixa eu desabafar. O homem, fortão, grandão, nunca tinha visto um homem chorar, fiquei todo esquisito. Mas, vem cá, eu não tenho culpa disso não, né? Porque eu estou te explicando o negócio. Não, Walter, você está me ajudando, não é isso. De modo que processo de retrocognição, primeira coisa, é uma caixa de Pandora. A gente abre assim, não sabe qual palhaço que vai sair lá de dentro. Você está entendendo como é que é? Sabe que tem aquela caixa de criança que você mexe, abre e vê o palhaço. Ah! Então é isso que às vezes vem. A caixa de Pandora que eu falo é essa. Hein? Cobras e lagartos, mas não é o coelho. Não é o coelho. Você está entendendo? Agora, é a própria pessoa que vem com aquela realidade. Por isso que é preciso estudar isso aí com calma agora. Vale a pena, né? Everaldo, nessa questão você tinha falado da crítica, da heterocrítica. Você se fundamentou mais na heterocrítica.
Agora, em termos de conscienciometria e consciencioterapia, pela sua experiência, alguma coisa você já falou de heterocrítica, mas vamos dizer, esse jogo da heterocrítica com a autocrítica, tanto da folia quanto da filia, agora você como filósofo aqui se revelando, como que você analisa isso? Porque aqui tem vários filósofos na plateia também, não sou só eu. Tem vários. O clube está crescendo. Bom, eu não entendi direito a sua pergunta, tá? Eu vou tentar responder dentro do que eu compreendi, tá? Mas eu acho que, voltando à questão da auto e da heterocrítica, né? Um dos desafios que a gente vê dentro da conscienciometria é ajudar a pessoa a se auto-perceber. Dela conseguir ter uma imagem real dela, a autoimagem dela ser uma imagem real. Real a partir do quê? Do que os outros veem. E no próprio livro Conscienciograma, bem no início do Conscienciograma, o professor Waldo ele cita, tem uma frase que é bem interessante, que justamente traz essa questão da autoimagem, que é na folha número 9 do Conscienciograma. Ele coloca assim, ó: na qualidade de seres humanos, somos conscientes predispostas a fáceis contradições, eis 7 delas. A número 1, a autoimagem. Olhamos-nos no espelho na esperança de que reflita aquilo que gostaríamos de ser, e nos desapontamos quando a superfície lisa reflete apenas a imagem do que somos. Então, eu acho que essa frase ela é perfeita, porque ela reflete justamente o que o conscienciograma é. Já teve gente que já analisou essa frase aí, sem ser você, já há alguns anos, quando eu lancei o livro. Eu vejo que ela é perfeita, e ela justamente faz com que, justamente o quê? Que a gente analise e verifique que, muitas vezes, como nós nos percebemos de uma forma distorcida. A pessoa que analisou essa frase gostava muito de um livro que chama Espelhos Mágicos. Alguém aí já leu esse livro? Que é bobagem de magia, etc. Lá embaixo atenta esse livro aí na Holoteca. Então, ele lia muito a questão dos espelhos mágicos, aquilo, etc. A hora que ele foi ler isso aí, deu um impacto em tudo que ele tinha lido sobre espelho, processo especular. Entende? Agora aqui, para você. Agora é do professor Oswaldo. Conforme a sua experiência, quais os fatores principais que atentam contra o sinergismo grupal? E quais as suas recomendações para potencializar esse sinergismo no âmbito da CCCI? Eu acho que eu coloquei aqui na coloquiologia, no coloquialismo, né, uma expressão popular que ela expressa bem essa questão do sinergismo, né? Quando eu falo aqui, quando 1 mais 1 são 3. Então, se a gente pode fazer essa reflexão quando 1 mais 1 são 3, imagine quando a gente começar a contar 600, não sei quantos intermissivistas tem aqui, 650 pessoas, mais 650 pessoas. Não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica. É o efeito de eu com uma outra pessoa, e daquela pessoa com outra, e assim sucessivamente. Então, eu acho que esse processo grupal, a gente ainda não consegue tirar partido dele plenamente, por quê? A gente vai cair no lugar comum, mas é o processo egocentrismo, do egoísmo, do individualismo. Tá? À medida que a gente conseguir abrir mão disso, à medida que a gente conseguir avançar dentro desse processo, o efeito multiplicador disso é grandioso. Tá? Então, e até certo ponto, dentro aí da própria SOCIM, o que a gente vê? As pessoas que a gente tem contato com a cidade, as pessoas ficam admiradas pelo trabalho que nós fizemos aqui. Recentemente, a gente recebeu ali na IEC, pessoal de um determinado banco que veio aqui eles já trabalhamos com esse banco, mas eles vieram fazer uma proposta para outros projetos que nós estamos pensando. E eles ficaram surpresos com a quantidade de realizações que nós temos, a quantidade de área que nós temos, a quantidade de pessoas que a gente mobiliza, e tudo isso sendo a partir de um processo de voluntariado. Então, para eles é um choque isso. Tá? Até pelos próprios valores que a gente mobiliza, as pessoas às vezes não acreditam. Mas por quê? Justamente o efeito do grupo. Ou seja, se a gente já conseguiu fazer isso nesse patamar que nós estamos, imagine isso potencializado. Então, não existe um limite, né? Da professora Nina Rosa para você.
O professor Everaldo pode falar da sua experiência na correlação do tema do verbete com a construção do código pessoal de cosmoética? Com certeza. Eu tive a oportunidade de, ano passado, apresentar, eu escrevi um artigo que falava justamente sobre isso, que é a correlação do código pessoal de cosmoética com a especialidade, no caso, da conscienciometria. Então, eu publiquei no Journal, foi justamente nos anais da semana da Jornada de Saúde que teve ano passado numa parceria da OIC com a IAC em Portugal. Oi? Não. Tá. No aniversário de 10 anos da IAC, um artigo no qual eu fazia justamente esse cotejo. Eu utilizava as técnicas de autoconscienciometria para estabelecer cláusulas para o meu CPC. E como que consistia basicamente essa técnica? Ela é relativamente simples. O conscienciograma, o próprio levantamento, a elencagem dos seus trafores, dos seus trafais, dos seus trafais, ele te fornece subsídios riquíssimos para você construir o CPC. O trafor vai te ajudar, você vai justamente identificar aqueles traços, aqueles predicados que você tem, que vão ser os mobilizadores para você estabelecer um novo patamar cosmoético. Você vai, a partir dos trafares que você identifica, você vai, aí sim, criar uma norma, uma cláusula de conduta, no qual essa cláusula de conduta funcione como um antídoto para aquele traço fardo que você deseja superar. Então, essa cláusula é interessante que ela seja positiva, afirmativa. Que não basta você simplesmente fazer um CPC negando alguma coisa. Por exemplo, a pessoa tem o trafar, sei lá, vamos ver aqui, da sedentarismo. Então, a pessoa, ela tem que colocar uma cláusula que diga, olha, você vai fazer atividade física, você vai cuidar do teu soma, porque o teu soma é o repositório da sua manifestação aqui na intrafisicalidade. Então, você vai qualificar a sua própria programação existencial à medida que você tem um soma otimizado e que ele permita você realizar a sua ProEx dentro da sua Max ProEx. Um outro exemplo é o desenvolvimento de uma cláusula a partir do trafal, ou seja, daquele traço que está faltando em você. Então, você elenca esse traço positivo que você quer desenvolver e estabelece uma norma de conduta que venha a fortalecer, que venha a fazer com que esse traço também deixe de ser meramente algo faltante, mas seja algo presente na sua vida. Então, com isso, você vai estar desenvolvendo a partir de uma rotina, que a conduta ela leva a uma rotina, e a partir dessa rotina você vai criar um hábito. E esse hábito, à medida que vai passando o tempo, ele pode se transformar num predicado, num trafor para você. Então, nesse caso, eu utilizei as técnicas, no caso da conscienciometria, para desenvolver as cláusulas do CPC. E o CPC em si, ele o objetivo dele, ele é um qualificador da sua intencionalidade. Tá? O próprio CPC, ele vivenciado, ele é um instrumento autoconsciencioterápico. Tá? Na medida que você qualifica a sua manifestação, você qualifica as suas atitudes a partir de uma intenção cosmoética. Alô. Duas coisas. Aqui na atributologia, nós temos está faltando um A no notadamente. Aí, ó. Sim. Predomínio das faculdades mentais. Isso mesmo, nós já marcamos. Já marcaram? Já. Tá ótimo. Já. Mas a minha pergunta é a seguinte. Você coloca aí na fatologia uma série de cursos de ICs. Sim. Eu quero entender melhor a questão do apoio aqui ao voluntário. O AVA, como ele atua dentro dessas duas especialidades? Tá? Da conscienciometrologia e consciencioterapia. Eu acho que até inclusive tem um especialista ali do AVA, né? É o Pedro. Seria bom você falar. Eu considerei bem adequada essa inserção aqui, porque na prática, a depender do caso específico que a gente atende, a gente ora precisa mais da conscienciometria, ora até um pouco das técnicas consciencioterápicas
Entanto, é assim que a gente trabalha muito em conjunto com a OIC e, eventualmente, até com a Consus. Então, eu vejo que depende muito do assistido ou da pessoa que a gente está ali atendendo. Às vezes é um processo de mediação ou um processo de acariação, e nesse contexto a gente precisa lançar a mão das duas especialidades. Então, eu acho que o AVA, ele sintetiza bem esse sinergismo proposto pelo Everaldo. Alô? Eu vejo assim, mesmo esse apoio que a gente tem, por exemplo, na conscienciometrologia ou na consciencioterapia, com relação quando a gente lança a mão do AVA para trabalhar com alguns alunos também da gente. Existe isso, Everaldo? Como é que funciona isso? Acho que o Pedro pode responder melhor que eu, né? Não, como a gente estava comentando, as próprias ICs, muitas vezes, solicitam ou pareceres ou solicitam que a gente trabalhe em conjunto para fazer uma avaliação de determinado aluno ou de determinado voluntário. Então, nesse sentido, a gente procura sempre trabalhar ombro a ombro com essas instituições, com essas instâncias da CCCI. Não sei se eu te respondi, acho que... Everaldo, tenho mais uma questão, só completando aqui. Tenho mais uma questão na parafatologia. Eu queria que você aprofundasse essa questão, as cicatrizes retropsíquicas. Quando eu coloquei aqui cicatrizes retropsíquicas, são fazendo uma analogia com as cicatrizes do nosso soma, né, nosso corpo, né? Então, no livro da professora Malo, O Autocura através da Reconciliação, ela comenta dos chamados queloides emocionais. Esses queloides emocionais são justamente cicatrizes psicossomáticas ou paracicatrizes que muitas vezes não foram bem, vamos dizer assim, curadas. E muitas vezes, diante de situações que a pessoa vivencia nessa atual vida, ela resgata, ela traz aquele conteúdo novamente para, em algumas vezes, até mesmo ajudar no processo de depuração e superação efetivamente daquele determinado trauma. Tá? E aí no contexto, por que eu trouxe no contexto da conscienciometria e da consciencioterapia? Que muitas vezes essas cicatrizes retropsíquicas, elas aparecem tanto nas aulas de conscienciometria, como também no set consciencioterápico. Porque, como o professor Valdo acabou de comentar, o nosso temperamento é o mesmo já há algumas vidas. É difícil a pessoa fazer essa modificação, essa mudança do temperamento. E nesse processo de mudança vem justamente essas situações que às vezes influenciam até hoje no temperamento da pessoa e que são marcas, foram vincadas no psicossoma e que ainda não estão bem resolvidas. E tanto o conscienciômetra como o consciencioterapeuta, ele tem que saber lidar bem com isso, para poder fazer com que aquilo que apareça, seja que às vezes aparenta, traz dor, traz sofrimento para a pessoa, possa ser utilizado pela própria pessoa como uma situação, uma crise de crescimento e que permita que ela cresça efetivamente, apesar de todo o sofrimento e a dor que às vezes o contexto trouxe e que às vezes está ligado a um processo passado. Na página 82, na segunda linha da página, você coloca lá o antagonismo, firmeza, rigidez. Tá? Sim. Queria saber se na sua experiência, que dica que você dá ou pode dar para a pessoa que está fazendo lá consciencioterapia, conscienciometria, para que ela estabeleça um limite, né, da onde passa para a rigidez e onde ela fica na firmeza. Se você já pensou nisso. É uma linha muito tênue entre um e outro, tá? A questão da firmeza e a rigidez. Mas eu vejo que o que diferencia uma da outra é a questão do discernimento, tá? No caso, a rigidez, ela, a certo ponto, falta discernimento na rigidez. E a firmeza, quando ela é aplicada com sabedoria, ela estabelece um limite. E esse limite é positivo para a consciência. E por que desse antagonismo aqui? Porque, novamente, tanto o conscienciômetra como o consciencioterapeuta tem que ter isso muito claro. Porque se ele partir para o processo da rigidez, ele corre o risco de fazer um estupro evolutivo, ou mesmo de ele
não ajudar aquela pessoa como ela precisaria. Tá? Então, acho que o que separa uma da outra é o discernimento. E dentro desse processo de discernimento, é claro que, pelo menos eu vejo assim, né? Para a pessoa ser um bom consciencioterapeuta ou ser um bom conscienciômetra, ele tem que começar consigo. É aquilo, é fazer a lição de casa. Se você não fizer isso bem feito com você, você tem grande chance de errar na dose. Seja pela rigidez excessiva ou seja pela complacência desnecessária. Tá. Everaldo, aqui no ar, Luci. Oi, Luci. Oi. Parabéns, viu? Obrigado. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser filósofa, como muitos dos filósofos aqui. Então, e professor Valdo, tem filósofas aqui? Tem várias. Aí perto de você mesmo está sentado uma, a nave capitânia. E essa é uma filósofa sociológica, política, do para-direito. Tá bem. E outra coisa, braba. Então, Everaldo, aí, página 81, antagonismologia, eu gostaria muito que você exemplificasse ou ampliasse a questão da consciência ampliada ou amplificada e me fizesse uma comparação, uma distinção na página 82, elencologia, com a consim autoenciclopedista. Tá. Na questão do antagonismo, por que eu coloquei? Eu coloquei até certo ponto por causa do meu caso pessoal. Eu vi que dentro da consciencioterapia, conscienciometria, me ajudou muito no meu processo de desrepressão. E isso permitiu com que eu amplificasse a minha manifestação. Até vocês estão brincando aqui que eu vi, vocês têm um novo filósofo, né? Na verdade, a consciência Everaldo é a mesma. A questão é que ela está colocando para fora esses conteúdos que ela tem. Tá? E isso acontece com todos. Tá? Então, é a questão da pessoa saber aproveitar o que essas duas especialidades têm. No caso, para mim, foi um processo, ajudou muito o processo de autoconhecimento e desrepressão, que permitiu que eu ampliasse a minha manifestação. Tá? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Tá? Seja por um lado, seja pelo outro lado. No cotejo com a questão da autoenciclopedista, né? Eu acho que quando a gente escreve um verbete, aí vou falar essa experiência que eu estou vivenciando aqui agora, é justamente você colocar o que você tem de experiência pessoal. Tá? Então eu tentei passar nesse verbete aquilo que eu vivenciei, nos dois lados, na condição de professor e na condição de aluno. E à medida que você está escrevendo esse verbete, você está escrevendo sobre você. Tá? E você também está escrevendo para você. Então, esse autoenciclopedismo é a faceta do autoconhecimento. É de você colocar para fora a sua bagagem de vivência, as suas experiências pessoais, e com isso você vai estar mostrando, primeiramente, a você mesmo, como também aos outros. E aí, dentro do processo de interassistencialidade. Se cada um colocar aqui um verbete, ou 2 verbetes, ou 10 verbetes sobre as suas vivências, tá? Isso vai ser muito rico. Tá? E o que a gente consegue ver justamente do professor Valdo, tá? Que ele coloca nos seus verbetes aquilo que ele vivencia. Não é uma coisa teórica, tá? Mas é algo que ele vivencia, e à medida que ele vai vivenciando, traz uma riqueza a partir da própria força presencial, do exemplarismo, e que isso enriquece muito a própria enciclopédia da Conscienciologia. Ela passa a ser uma enciclopédia que efetivamente não somente uma coletânea de conhecimentos, mas um pedacinho da vida de cada um pedaço do que cada um experienciou, seja homeostático, neutro ou nosográfico. Que está com o microfone. Pode falar, João. Queria só que você falasse um pouco sobre a complementariedade, que é a sua formação de psicólogo, depois você foi voluntário docente, né, na conscienciometria, né, na Consci, e agora está trabalhando na consciencioterapia. Como é que você coloca isso
fala um pouquinho dessa trajetória que eu acho assim, bem coerente, né? Bem complementar uma coisa à outra, né? Da psicologia, da conscienciometria, a consciencioterapia. O que te ajudou mais, até na psicologia também? O que te ajudou e como é que está sendo essa sua formação? É que a minha formação, assim, do seu ponto de vista acadêmico, né? Eu sou engenheiro, tá? Então, o engenheiro, ele gosta muito da matemática, né? Ele gosta muito do processo da lógica convencional. E foi um dos pontos que acabou me atraindo para a conscienciometria. É a medida, né? Para mim era mais fácil, tá? Então, esse lado acabou me levando para a conscienciometria. Nesse meio tempo, tá? Até antes mesmo de vir morar aqui em Foz do Iguaçu, eu fiz psicologia. E quando você entra na psicologia, é um ramo, a própria Adriana aqui também é outra que fez essa transposição, né? A gente começa a ver que existe um universo muito mais amplo do que os números, do que os equipamentos, no meu caso é engenharia elétrica, né? E você começava a ver que dentro da psicologia, a hora que você ia estudar o funcionamento de uma célula, você via que era muito mais complexa que qualquer outro instrumento ou equipamento que eu já tinha estudado. Você fez um curso extra, né? Que foi a liliologia. A liliologia. Então, a partir da psicologia, tá, eu comecei a ver esse outro universo. E me interessou bastante, gostei muito. Tá? Aí quando eu me mudei aqui para Foz, logo em seguida eu tive a oportunidade de atender uma clínica. Tá? Eu fiz atendimento clínica social durante quase 3 anos, gratuita. Me deu assim, uma bagagem muito boa, porque você via todas as situações mais escabrosas dentro da condição humana. Desde criança, adulto, adolescência. E isso ajudou a eu desenvolver mais o gosto pela própria estrutura da psique humana. Então eu comecei a ter gosto em estudar como é que funciona a mim, como é que as pessoas se estruturam, como é que a consciência se manifesta. E aí, a partir disso, a conscienciometria, a partir lá da época que a gente começou a atuar na Conscius, em especial com o curso Fundamentos da Conscienciometria, porque esse curso a gente teve a oportunidade, junto com a Lilian, o próprio João Paulo, a Flávia, o João, a Aurélio, a Luimara e outros, tá, a desenvolver esse curso. À medida que a gente foi desenvolvendo esse curso, aquilo para mim foi uma grande experiência. Tá? Outro ponto também que me ajudou muito foi em fazer o curso Recim 2. Tá? No curso Recim 2, eu também fui professor. Tá? Esse curso ele teve a duração de quase 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, era no mínimo 2,5 cobaias por semana que você tinha do aluno. E você acompanhava esse aluno ao longo de 1 ano e meio. Então isso era muito rico, porque você via o temperamento da pessoa, os traços, os atributos dele se manifestando dentro de diferentes situações, diferentes contextos. Então isso também foi muito rico. Só que aí, até mesmo dentro desse contexto, eu comecei a ver que a conscienciometria, ela era muito positiva, me ajudava, tá? Ajudava os alunos, mas para mim eu queria algo a mais. Para mim eu queria um desafio a mais. Foi aí que eu decidi fazer, não sou consciencioterapeuta, estou na condição de pré-candidato a ser consciencioterapeuta, né? Mas eu vi que era uma etapa a mais dentro desse processo. Tá? Mas é o meu caso particular, o meu caso pessoal. Tá? Então, e isso também vai de encontro que eu comentei no início aqui da tertúlia, de que eu achava que antes com a consciencioterapia eu ia conseguir resolver tudo. E eu vi que dentro do meu nível evolutivo, a consciencioterapia eu ia conseguir resolver tudo. A conscienciometria eu ia conseguir resolver tudo. Então, eu vi que é necessário a interferência do agente externo, no caso o consciencioterapeuta, e eu vi como positivo foi a consciencioterapia para mim. Então, dentro do processo da retribuição, nada mais lógico do que eu fazer aí estar no outro lado, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre o parapsiquismo, uma coisa assim. Eu já estou na Recim 2, né? Já estou indo caminhando, já estou matriculada na Recim 2. E fiz várias consciências cobaias, os feedbacks foram bons, uns eu aceitei de imediato, outros eu fui degustando, até que agora realmente todas as fichas caíram. E vejo que
praticamente a quase 100% de acertos, né? A pergunta é o seguinte, sobre o parapsiquismo. Se vocês, enquanto conscienciômetras, sente esse acoplamento das consciências e essa devolução é feita via parapsiquismo ou há muito animismo? Como que é isso? Eu vou dizer o meu caso pessoal. É conjunto, tem uma parcela de cada um. Tá? Tem uma parcela que é de parapsiquismo, tem um processo intuitivo que você sente, o acoplamento dos amparadores, como também tem a parte sua, tá? Sob o ponto de vista do que você já trabalhou com você, tá? Que tem, é muito interessante. Essa relação, nada acontece por acaso, seja na consciência terapia, seja na conscienciometria, ou acho que nenhuma especialidade da conscienciologia. Sempre cai a pessoa certa para o caso certo. Então, quando você acaba sendo sorteado, os nossos processos muitas vezes são de sorteios, né? Ou seja, não existe um direcionamento, é tudo sorteado, cai uma batata. Assim, é certeza que às vezes aquele aluno que está com aquele problema foi uma situação que você vivenciou, às vezes muito recentemente, se você não vivenciou diretamente, indiretamente, a partir de um familiar, ou de um amigo, ou de um outro aluno que você atendeu. Então, isso é um efeito sinérgico. Aí dos amparadores para com você na condição de consim, atuando no processo da assistência para aquela pessoa. Tá? Então, é uma combinação de fatores. Agora, eu vejo como essencial em todo esse processo, e sem o qual a pessoa ela nunca vai ser um bom consciencioterapeuta ou um bom conscienciômetra, é se a pessoa não tiver a teática do processo. A pessoa tem que vivenciar aquilo. Então, aquilo que tem que estar presente, não só sob o ponto de vista do conhecimento teórico, mas presente sob o ponto de vista que você experienciou aquilo, você vivenciou aquilo, às vezes não necessariamente com todos os fatores ou exatamente naquele ponto, mas você conseguiu fazer as superações que são necessárias e isso te dá muita segurança, tá? Quando você vai abordar o aluno. Então, e isso é gratificante, por um lado, porque você vê que aquela vivência que você passou, apesar de às vezes ter sido tua, ela também pode ajudar a terceiros. Foi respondido? Respondido. Quem é que está com o microfone? Como é que é? Geraldo. Oi. Aqui no ar, aqui, ó. Olha, então, aqui. A minha pergunta, ela está relacionada ao primeiro item da antagonismologia, que é o antagonismo consciência reprimida, consciência amplificada, né? Que estava sendo até agora há pouco comentada, você comentou. Certo. Então eu queria pedir a tua opinião, assim, o que você pensa da seguinte questão, que na amplificação da consciência, às vezes é difícil ampliar o ego junto, digamos. Né? A consciência reprimida sai dessa condição e ela se amplifica, né? Se solta, etc. Então, assim, o que você pensa a respeito disso? Como, se você tem alguma sugestão dessa questão, vamos dizer, de manter equilibrado isso de, vamos dizer, ampliar a consciência, mas ao mesmo tempo lidar com o ego e não entende que o ego não amplie demais junto com a consciência, etc. Eu acho que passa por uma questão, o item essencial dentro desse processo chama autocrítica. Tá? Se você não enxerga aquilo, você não consegue fazer uma análise e nem criticá-lo. Então, a hora que está reprimido, está tudo ali misturado. Você não sabe o que é. A hora que coloca para fora, pelo menos está começando a aparecer. Tá? Então, e à medida que vai aparecendo, se a pessoa quiser, ela tiver vontade e quiser melhorar, ela pode fazer as necessárias depurações. Tá? Então, eu acho que esse é um processo contínuo, ele é inevitável dentro do processo evolutivo. Tá? Ou seja, a pessoa tem que se manifestar, se não na sua plenitude, de uma forma com maior liberdade. À medida que ela vai se manifestando com maior liberdade, vai aparecendo o que ela é efetivamente. E à medida que ela vai se manifestando como ela é efetivamente, se ela quiser, a partir da autocrítica, da própria autocoerência, ela pode promover aí sim as necessárias reciclagens, modificações, de tal forma a conseguir abrandar esse processo
do egoísmo, do próprio processo do egocentrismo, de ela ver tudo a partir dela. E eu acho que a condição mais egocêntrica é da consciência reprimida. Tá? Por quê? Porque ela se vê como o centro do universo. Tá? Como ela não consegue interagir, ela está tudo condensado, ela acha que tudo gira em torno dela. Tá? Então, à medida que a pessoa vai se expondo, vai se apresentando com as suas qualidades, com os seus defeitos, ela vai tendo os feedbacks necessários e, com isso, tá, ela pode promover aí as autorreciclagens e as renovações. Obrigado. Legal. Na página 82, na fobiologia, você colocou priorofobia. E você citou também vários cursos da Constos, o ECP1, o ECP2 do IPC, e a gente sabe que tem diversos cursos junto com a consciencioterapia que podem proporcionar bons resultados. Como é que a gente prioriza isso? Como é que você vê essa priorologia na escolha do que deve ser feito? Eu acho que a pessoa tem que analisar as várias alternativas e ver aquela que mais cabe para ela naquele momento, sabe? Eu acho que a questão da prioridade, o próprio conceito de prioridade já traz a questão daquilo que é o principal, daquilo que deve vir primeiro. Então, elencar, estabelecer uma ordem nisso e ir fazendo de acordo das suas possibilidades, da sua vontade. Agora, uma coisa que eu acho que é importante já que você tocou nessa questão de cursos, né, é da pessoa poder aproveitar o curso na sua plenitude, mas aprofundar nesse curso. Não adianta você fazer 10 cursos se você não aprofunda em nenhum. Fica na superficialidade de todos eles. A questão é de você entrar nesse curso e não é só vivenciar o curso durante aquelas 8, 10, 12, 16 horas que você esteve ali, mas vivenciá-lo naquilo que ele te traz de informação e colocar acima de tudo na prática. Tá? A gente tem muito conteúdo, pelo menos eu vou dizer no meu caso, eu tenho muito conteúdo de cursos que eu já fiz anotação. Qual que é o meu grande desafio agora? Eu estou colocando isso em prática. Tá? E esse colocar em prática é muito mais difícil que assistir um novo curso, entendeu? Então, é a questão da coerência, de se trabalhar com aquilo que a gente já tem de teoria e transformar aquilo na prática, na praxis, e vivenciá-lo. Entendi, obrigado. Faço TENEPS há quase 4 meses e estou muito feliz com a minha evolução. Minha dupla é uma excelente mãe e esposa, só que tem o mau hábito de tomar sua cervejinha, 6 latinhas dia sim, dia não. Também fuma. Não pensa em internação, pois acha que não está fazendo nada de errado. Temos 2 filhas, 5 e 10 anos, e não pensa em separação. Vejo que no quarto da TENEPS está tudo tranquilo, mas no nosso quarto de dormir, no quarto das nossas filhas, a coisa já não está tão bem. Tento blindar esses ambientes, mas não estou conseguindo. Sinto-me enxugando o gelo. Devo continuar tentando? Há como evitar que as companhias assediadoras dela entrem em ambos os ambientes? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você está falando que ela toma cervejinha, 6 latinhas, muita coisa. Ela é alcoólatra. Agora, o que se passa? Isso aí é só internando. Como ela tem rejeição ao processo, você tem que arranjar psicóloga para falar com ela. É a melhor situação que você pode fazer nessa altura dos acontecimentos. Ela tem que ser, vamos dizer, instruída sobre o que se passa com ela, mas a partir do alcoolismo. Isso aqui é a coisa mais séria no caso. Se ela se internar, ela melhora o alcoolismo e melhora o fumo. Uma outra coisa, se você não fuma, como é que fica? A mulher é que fuma, ela é que bebe? Esse negócio também tem que colocar ela na parede com isso aí. É muito ruim. As filhas vão crescer, elas vão ver isso cada vez mais. Como é que fica essa mãe lá dentro? Isso não é bom. É bom esclarecer mais com a psicóloga, é o ideal aí no caso. Outra, há a possibilidade de levar às cidades onde o holopensene da conscienciologia já está instalado e fixado, implantar a preparação de conscienciômetras e de consciencioterapeutas entre os voluntários da conscienciologia de formação acadêmica, médica e ou psicológica e a instalação de unidade da Consciência para a execução desses importantes recursos assistenciais sinérgicos nessas cidades para os evolucientes?
Olha, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é um problema de conversar com a CONS e com a OIC, né? Eu também acho. A pessoa de São Paulo. Eu acho que hoje a OIC já tem cursos até com uma certa frequência. São Paulo não tem gente lá? Eu não sei. Tem cursos. Tem curso, né? Tem curso. Tem um curso modular lá, saúde consciencial. Agora, seria bom entrar em contato com a CONS e com a OIC. Com a OIC. O da Consus, o telefone aqui, é o telefone do CAEC, né? Então é o 45, é o 3525-2652. O da OIC eu não tenho aqui. Você tem a... Da OIC, você olha para nós. Professor. Vai dar aí qual é o telefone da OIC. Fala com calma aí. Vamos lá. Então aqui o telefone da OIC é o 45, o DDD, o 3025-1404. E também tem o site da OIC, que é www.oic.org. Tá? E o site da Conscius, não, aqui tem o e-mail da Conscius, é o conscius@conscius.org.br. Professor, só gostaria de... Nós estamos com um projeto de ampliação da Conscius, sim, para abrir novos cursos fora, fazer itinerância e aumentar, né, essa demanda externa de Foz do Iguaçu. Muito bom. Gostaria que o verbetógrafo ampliasse mais na exemplologia, página 82. O aluno evoluciente buscando orientação técnica especializada de conscienciômetras e de consciências terapeutas para auxiliar nas recins e curas pessoais. Essa é a condição do heterosinergismo entre essas duas especialidades. Então, é da pessoa, do aluno, do evoluciente que está na consciência terapia, ele poder utilizar o recurso, por exemplo, os cursos da Conscius, a técnica da Consciência Cobaia, que hoje tem mensal. Para quê? Para que quando ele chegar na consciência terapia, ou mesmo quando se já está no desenvolvimento do processo consciência terápico, ele conseguir avançar mais. Fazer com que a sua terapia, o seu processo de autocura, renda mais. Então, é saber utilizar os recursos que essas duas especialidades têm. Tá? Tirar partido da situação. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos isso, nós somos privilegiados. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade que a gente tem e que tanta gente, você vê, acabou de vir essa pergunta, as pessoas querem isso, só que não tem isso disponível. E nós aqui temos isso e não os utilizamos. Então, acho que a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem e aproveitar ao máximo esses dois recursos. A natureza humana é sempre assim. Quando ela tem a coisa muito fácil na vista, ela relaxa com aquilo e deixa para lá. Eu conheci várias pessoas que moravam em Ipanema durante 20 anos, não ia à praia. Quando saiu de lá, começaram a chorar as mágoas. Faz parte do serviço. Chorar as mágoas por não ter ido à praia. Entende? Everaldo, aqui no B, primeiro parabéns, né, pelo verbete. Eu não sei se você já falou, porque eu cheguei um pouco depois, sobre a especialidade sinesticologia. Eu queria entender a diferença dessa especialidade, né, do verbete com a sinergismologia. Na verdade, nesse item, o que acontece? Eu usei o padrão que tem na enciclopédia. Tá? Já tem um outro verbete que fala de sinergismo, tá? Que é o verbete sinergismo conscienciológico. E ele está com uma especialidade sinergisticologia. Tá? Então, na oportunidade que eu escrevi o verbete, até consultei o pessoal que estava dando assessoria para a gente, né, sobre essa questão, e foi me recomendado a manter esse padrão da enciclopédia. Acho que aí o próprio professor Valdo ele pode esclarecer melhor essa diferença. De vez em quando é bom a gente dar umas diferenças para não ficar tudo igualzinho. Tem muita coisa nesse sentido. Né? Agora, com o passar do tempo, a gente adota aquilo que pegou melhor. É igual, por exemplo, mental somática, mental somatologia e outras coisas mais. O problema é esse, cosmoética. Hoje eu estou usando muito cosmoeticologia em certos textos. Porque pega mais, o povo se dá melhor com aquilo. É bom ver como é que é não é plebe, não, nem a galera.
Porque aqui é a linguagem técnica, é o povo, é vocês, filósofos, etc. A própria conscienciometria antes se denominava de conscienciometria, depois veio conscienciometrologia. Metrologistas estão gostando mais disso. Querem pôr um metro aí para medir. É um problema, né? Obrigada. Everaldo, aqui em patologia eu gostaria de sugerir, não sei se você acha apropriado, 2 aspectos. São os 2 serviços de apoio que existem tanto na Apex quanto na Asimvex. Que são serviços de apoio, né, que atendem apoio VIP, que atendem individualizado a questão tanto do inversor quanto da pessoa que tem o interesse em desenvolver a sua linha proexológica. Acho que dá para pensar. Ok. E aí, então, dentro disso também, em fatologia, na primeira linha, você trouxe ali a semiologia médica. É no sentido da sintomática? A semiologia médica é a área da medicina que estuda os sinais e os sintomas. Ok. Tá? Então, por que eu trouxe essa correlação? Porque eu vejo que, até pode fazer até uma analogia, né? Dentro da medicina, a gente sabe que existe, por exemplo, a radiologia é uma especialidade da medicina, ou até mesmo da própria odontologia, que estuda o processo do diagnóstico através da imagem. Tá? É um processo de diagnóstico. O médico radiologista ele vai fazer, através do estudo da imagem, dar um diagnóstico de uma determinada patologia. A conscienciometria, até certo ponto, ela pode fazer essa correlação em relação à consciencioterapia, na medida que ela funciona como um suporte dentro do processo de diagnóstico. Tá? Então, por isso que eu trouxe aqui, para justamente fazer esse link, né, entre o processo de diagnóstico, que tem uma especialidade que a unidade de medida da conscienciometrologia é o autodiagnóstico. A unidade de medida da consciencioterapia é a cura. Tá? E uma outra pergunta. Qual é a linha limítrofe? Por exemplo, você falou antes da pessoa que é reprimida e ela começa a se desreprimir, então ela vai acabar tendo os feedbacks. Qual é a linha limítrofe da gravidade dessa desrepressão no sentido de suporte, por exemplo? Dependendo do caso, existe necessidade de um suporte ou não de conscienciologia, metria, consciencioterapia, psicologia cognitiva e até da psiquiatria. Qual seria essa linha limítrofe entre eles? Eu volto à questão da autocrítica. Se a pessoa não tem autocrítica e ela está afetando o convívio social dela, tá? Aí, por exemplo, entra, no caso extremo, o processo da psiquiatria. Tá? Certo. É claro que existem os outros, existe uma gradação nisso, Sim, né? Mas é a questão do convívio social da pessoa. Então, dentro do processo de reciclagem, existe qualquer tipo de reciclagem, pelo menos eu vejo assim, existe o que chama um movimento pendular. Sim. Então, se a pessoa sai de um lado, às vezes ela tende a carregar muito para o outro lado. Então, se a pessoa às vezes é muito reprimida, de repente ela fica, às vezes, desreprimida até demais. Tá? Então, é um movimento pendular natural de um ajuste. Agora, quando esse movimento ele é exagerado e a pessoa não consegue fazer as devidas correções, aí que entra o agente externo. Pode ser a própria consciencioterapia ou a própria conscienciometria a partir das heterocríticas, a partir da técnica do conscienciocobaia, e que isso acaba ajudando a pessoa a se posicionar melhor. No nosso caso aqui, do nosso pessoal, nós temos o AVA, que ele funciona justamente para ajudar essas pessoas que precisam se ajustar dentro desse processo e que às vezes não conseguem fazê-lo por conta própria. Vocês notaram que ele falou em movimento pendular. Isso é o filósofo engenheiro falando. Está corretíssimo, tudo certo. É isso mesmo. Você vê que a engenharia precisava de entrar na filosofia. Não, a engenharia serviu para algumas coisas. Né? Tem o engenheiro filósofo e a matemática filósofa também. Tem ali, cuidado com ela está aí perto de vocês. Esmeralda, só para complementar então, até porque às vezes a desrepressão pode gerar de alguma forma algum transtorno cerebral, no sentido de que a pessoa pode
acabar se manifestando exageradamente e aí necessitar de um atendimento mais psiquiátrico mesmo, né? Eu acho que às vezes não é tanto a desrepressão, mas é a repressão. Então, o processo de repressão, que aí sim causou um transtorno, tá, na pessoa, um embotamento que leva até mesmo a um processo físico, que acaba somatizando, e aí sim, quando a pessoa se libera, ela vai com tudo, sabe? Fazendo uma nova analogia dentro da engenharia, é que nem a panela de pressão. Então, a panela de pressão tem aquela válvula de segurança. Serve para quê? Para escapar a pressão, para liberar e manter uma pressão controlada. Se não existe essa válvula de liberação, tem uma hora que a pessoa estoura. E aí quando estoura vem o surto. E aí no surto falta autocrítica, e aí que entram os apoios externos. Seja consciencioterapia, seja AVA, seja conscienciometria, ou psicologia mesmo. Professor Valdo? Professor Valdo? Sim. Eu trabalho num hospital e eu gostaria de saber se um conselho ou um aspecto importante que o senhor levantaria no quesito da assistencialidade extrafísica que acontece. O senhor tem algum fato interessante, assim, alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre? Eu não entendi bem o que você quer. Você trabalha no hospital. Isso. E o que você quer? Você quer alguma coisa de fato de hospital? Não, assim, um conselho para como eu trabalho lá. O hospital, lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é mexer com o estado vibracional antes, durante e depois, para fazer a desassim, para você se sentir bem. Outra coisa séria é você exteriorizar energia para determinados doentes que você vê que pode auxiliar na hora e vai ter resultado. Os amparadores sempre dão inspiração para você ver quem é. Você sabe, até gato sabe quando uma pessoa vai morrer. Então a pessoa sabe muito mais. Na enfermaria, quem melhora, quem piora, de que modo que é. Se você estiver mais ou menos atento ao olo pensene da enfermaria. Entende? Primeira coisa, não pense nada negativo enquanto estiver no hospital. Olhe só o lado positivo, faz força para isso. Se você tiver dificuldade com algum devaneio, alguma coisa, procure pensar nisso seriamente. O problema é lá dentro, deve pensar positivo, para você ficar aberto para as energias dos amparadores. Agora, uma enfermaria é uma coisa muito séria. Eu já trabalhei nesses processos todos com enfermaria e é muito sério. Agora, eu trabalhei até com processo de efeito físico, a gente tinha sessão de efeito físico para isso. E os doentes melhoravam de uma maneira impressionante. Chegou um certo ponto que eu trabalhava ainda, era acadêmico, e comecei a trabalhar com isso, e tinha enfermaria, tem os doentes, que a gente tomava conta, aquele caso todo. Os meus colegas de enfermaria começaram a me pedir para eu trabalhar com os pacientes junto com eles. Por quê? Os meus pacientes, eu dava alta mais rápido. Você está entendendo? Tudo por causa do processo de energia. Mas agora, nessa ocasião, a gente tinha uma sessão de 2 horas de efeito físico na quarta-feira à noite, das 8 às 10. Aquilo melhorava todos os meus doentes. Na quinta, sexta-feira, eu já dava alta para a maioria. Então, isso é um fato, a coisa é séria. Agora, se você é residente, se você faz lá, sabe, uma temporada de 12 horas, 8 horas, sei lá quanto aí do seu plantão, aquele período de plantão, você pode trabalhar com energia. Uma outra coisa, se o paciente está lá e não tem ninguém, nem enfermeira, nem nada, você pode exteriorizar a energia à vontade, que ninguém vai saber, só os amparadores e os assediadores, se tiverem. De modo que vale a pena, pensa bem nisso. O mais difícil é manter esse padrão mesmo de pensamento positivo. Agora o ideal é você começar a dominar o estado vibracional, o que é o arco voltaico, dominar isso tudo. Estudar, por exemplo, o manual da TENEPS, isso vai te ajudar demais. Você é moço, você vai longe. Tem muita coisa pela frente. Sua aula é boa. Tá certo? Estou vendo aqui. Quem é que está com o microfone agora? Vamos em frente.
Quem é? Ah, você veio. Nós já falamos, você viu que a gente falou o que acontece é que eu estive na Argentina, quando cheguei, liguei o computador e estava aqui Everaldo, então saímos correndo para aqui. Ainda falei o seu nome para o professor Everaldo. Mas você pode falar, repetir. Democracia. Boa tarde, Everaldo. Tudo bem embaixo? Tudo bem aqui embaixo. Escuta, eu gosto da palavra sinergia, tá? E eu vejo que você está do lado da Liliana, não é? E que eu tenho visto dentro das suas atividades, dessa dupla aí, muitas atividades dentro do acoplamentário, dentro do SP2, dentro da Conscius. Então gostaria de saber quais foram as 2 ou 3 experiências mais importantes que vocês tiveram nesse sinergismo como dupla. Se for dentro da questão dos cursos, né, é claro que a gente atuou em várias frentes, assim, de uma forma conjuntamente, né. A Lilian, ela coordena o acoplamentário e, praticamente toda acoplamentária ela me convida para fazer, né. Nem sempre dá para fazer, né, ela faz a primeira propaganda dentro de casa, né. Nem sempre dá para fazer por causa dos compromissos ou por causa da própria Diana, que às vezes a gente tem que ficar se revezando, né. Algumas vezes a gente acaba fazendo junto, né. Então, dentro desse processo, eu acho que entra muito a questão da complementariedade. Tá? Dentro do processo casal, né, cada um tem seus talentos, tem suas qualidades, seus traços fortes, e ela me ajuda muito nessa questão, por exemplo, ligada ao parapsiquismo, a questão do processo da bioenergética. E por outro lado, né, eu acho que eu ajudo, e quem sabe ela mesma pode comentar, né, por um outro lado, que é, às vezes, essa questão, ela está fazendo agora psicologia, antes ela não tinha, então, alguma coisa em termos de psicologia eu ajudava ela, a própria questão aí na matemática eu sou muito bom, então acaba complementando um outro nesse sentido, né. Então, a combinação quase que perfeita, né, o engenheiro com o psicólogo, ou o fisioterapeuta. Quase perfeita por quê? Porque o processo ele está em constante melhora, né. Então, vai melhorando, até chegar à condição ótima, 100%. A Lília, eu acho que precisa ficar bem desperta e aberta, porque engenheiro tem mais engenhosidade. Mas, além disso, dá para ver que está sendo bem político ultimamente, tá? A política está trabalhando muito bem aí. Agora, Lilian, me conte aí, quais foram os melhores resultados em termos de evolução da dupla? Evolução da dupla, eu vejo assim que a questão da autopesquisa, sabe, Oswaldo? Eu vejo que a gente tem um sinergismo de querer melhorar e da questão da saúde. Nós dois, eu acho que a gente tem um Mater Pensene de saúde. Isso não diz que a gente seja plenamente saudável, mas a gente busca isso. Isso é inato nosso. Então, o Everaldo, ele foi meu primeiro professor da Conscienciologia. Então, foi meu amparador. Então, eu vejo assim que desde o início a gente teve sinergismo no sentido do primeiro encontro, da primeira leitura energética entre nós dois, os objetivos de vida, os valores e muita questão da autopesquisa. Isso também eu vejo que é de nós dois, independente da área que a gente, um engenheiro, psicólogo, outro fisioterapeuta, psicólogo, né? E isso ajuda muito. A outra questão do Everaldo que eu vejo assim que é uma complementação para mim é a questão intelectual. Então, eu sou mais psicomotriz, né? Aí vem a fisioterapia, eu sou mais somática, até um pouco energética, né? Tenho esse lado parapsíquico, mas ele trabalha com esses mesmos fatores vinculados com mental soma. Então, isso me ajudou muito. Eu sou 17 anos mais nova que o Everaldo. Então, para mim, eu vejo assim, é meu amparador e eu vejo... o exemplo dele, para mim, é muito eficiente, porque ele tem muito mais experiência que eu. Então, eu sempre escuto muito ele, sempre a gente tem um debate, e, acima de tudo, eu vejo que a amizade entre nós é muito grande. Eu vejo assim que o casal, ele não é somente a questão de aparência, a questão da sexualidade, do próprio sexo em si. Eu vejo que o que dá o tempero, a unificação da dupla, é essa amizade que eu vejo nele raríssima. Então, eu olho para ele, é coisa de intermissão, é coisa de construir junto,
Eu vejo que a gente tem aí potencialidades que convergem muito. Hoje ele é coordenador, um dos coordenadores, né, do ICP2. Então, é convergente a nossa linha. Eu estou lá no acoplamentário, ele está no ICP2. A gente estava na Consus, agora nós dois estamos na OIC. Isso sem muito, não é planejado. Vocês são infiltrados recíprocos. Agora, Lilian, mais uma coisa. Como poderíamos acrescentar, ou seja, a experiência da Diana em tudo isso, nessa dupla, assim? Deixa eu ver se o Everaldo não quer falar primeiro, né? Que ele hoje é o dia. Calma, só um pouquinho. Bom, é um terceiro elemento, né? Uma terceira parte que entrou nas nossas vidas, né? E que, vamos dizer assim, a gente tem que aproveitar para aprender no convívio, né? Então, para mim, a chegada dela foi muito importante, até mesmo pelo meu temperamento, a minha tendência de ser mais, certo ponto, reprimido, isolado, que eu estou fazendo força para isso, e ela me ajudou bastante nesse sentido. Tá? Então, com certeza se somou. Ela é como consciência, uma ótima personalidade, ela é muito tranquila, se nós fosse colocar uma questão de sinergismo, não é só do casal. Eu acho que ali ela também, ela nos ajuda muito. E isso facilita muito a nossa vida. Ela é um ponto de apoio. Ela é um ponto de apoio. Ela tem um temperamento muito bom e isso se soma a esse temperamento nosso. Né? Ela praticamente nasceu aqui no SEC. Ela veio para cá, tinha 4 meses. Ela é cria daqui. Ela é cria daqui, né? Então, e tudo isso acaba ajudando, né? Então, aí o que ela vai fazer depois, aí é uma coisa que é uma decisão dela, né? O que a gente tenta passar para ela é o exemplo que a gente tem de melhor. Depois, o que ela vai fazer com tudo isso, ela tem livre-arbítrio para escolher e para definir da vida dela para frente. Muito obrigado. Everaldo, aqui, vamos lá. O Oswaldo tocou num assunto aí que eu estava pensando também. Lilian apresentou o verbete a semana passada, né, a labilidade parapsíquica, e agora você na questão do sinergismo. Que correlações vocês fazem entre um verbete e outro? Quais são os pontos de convergência entre esses verbetes? O que vocês podem analisar a respeito? Bom, o que eu posso falar do meu ponto de vista é isso que a Lilian comentou há pouco, né? A gente tem um ajuda muito o outro. Então, no verbete dela, eu ajudei ela no sentido de fazer os questionamentos, de olhar determinados pontos de vista, por que você não coloca isso, por que você não coloca aquilo? E ela fez a mesma coisa para mim. Então, um complementa ao outro. Então, o sinergismo da dupla, do casal. Dupla de verbetólogos. Dupla de verbetólogos. Né? Então, ela fez dentro de uma área que ela tem uma vivência grande. E eu também coloquei dentro de uma área que eu tenho uma relativa vivência. E isso, sob esse ponto de vista, essa forma com que ela observa, que ela traz, enriquece os meus pontos de vista. E eu acho que vice-versa, né? Então, é muito bacana porque ela até já mandou uma sugestão do novo tema. Eu também estou para mandar uma nova sugestão. Não, eu quero ver o livro. E então, é muito gratificante, porque, apesar de cada um ter um ponto de vista, tem os seus talentos, suas habilidades, eles se complementam. Então, e dentro desse processo, a questão que a Lilian falou, acho que é fundamental, e que eu gostaria de reforçar, a questão da amizade. Então, a amizade, ela torna todo esse processo prazeroso. Tá? É agradável o convívio, é agradável você ver ela apresentar, até mesmo quando ela vai nos cursos, eu tenho a máxima... o outro, né? Eu tenho a máxima... Eu não me sinto assim... sinergismo. Eu não me sinto nem um pouco descontente pelo fato de, às vezes... Não há concorrência nem competição. Dela ir às vezes ela ir nos cursos e eu ter que ficar por causa do motivo de outro, tá? Para ficar com a Diana. Eu tenho satisfação e prazer com isso. E o mesmo, né, eu sinto da parte dela. Então, acho que é isso que a gente volta aqui à questão do que eu coloquei no coloquialismo, né? 1 mais 1 são 3, né? No caso aqui, 1 mais 1, 3 não é Diana, né? Mas é 1 mais 1 em todos os sentidos, né? Daquilo que a gente realiza de uma forma conjunta, né? Tá certo. Na página 82, na interdisciplinologia,
você coloca biografologia. Em que aspecto esse estudo pode auxiliar no sinergismo? Eu coloquei aqui a biografologia porque é do estudo da biografia da pessoa. Tá? Então, quando a pessoa está fazendo uma técnica autoconscienciométrica, ela está também fazendo um estudo da sua própria biografia, ou tem que fazer o uso da sua biografia para fazer esse levantamento autoconscienciométrico. E no caso da consciencioterapia, a mesma coisa. Inclusive, tem algumas técnicas consciencioterápicas que utilizam até a terminologia a biografia das emoções, ou a autobiografia das decisões pessoais, no qual a pessoa escreve as suas decisões e faz uma análise, um cotejo disso. Então, a biografologia no sentido da pessoa utilizar os recursos do estudo da sua vida para aplicar tanto na conscienciometria como na consciencioterapia. Ou vice-versa, no sentido de a gente utilizar o recurso da biografologia no estudo de uma terceira personalidade, tanto sob a ótica conscienciométrica, ou até mesmo do seu ponto de vista, você fazer uma análise da pessoa do seu ponto de vista consciencioterápico. Está respondido? Posso fazer uma última pergunta, então? Em fobiologia, você colocou a priorofobia. Na sua experiência, como é que você vê a profilaxia dessa fobia? Tem um autor que eu li há algum tempo atrás, o nome do livro acho que é do prazer, como que é? É do prazer de mudar para efetivamente a mudança. O título eu não me recordo exatamente, em que ele fala justamente dessa questão de como os preconceitos da pessoa atravancam ou dificultam a própria capacidade da pessoa em perceber a realidade externa. Então, o que ele coloca? Que quanto mais preconceituosa ou a priorista for a pessoa, maior dificuldade que ela tem de perceber a sua própria realidade externa. Se a gente for analisar aí pela própria psicologia, a psicologia cognitiva, ela coloca que muitas vezes o que dificulta a gente visualizar os estímulos externos são os pensamentos, as preconcepções que nós temos no nosso interior. Ou seja, o nosso próprio pensamento ele funciona como um filtro da realidade. Então, à medida que eu vou reduzindo esses apriorismos, eu vou tendo a capacidade de perceber e identificar as coisas novas. Então, quanto menos nível de preconceito eu tiver, mais aberto eu vou estar para com as coisas novas. E se a gente for falar isso de parapsiquismo, é mais ainda. Porque apriorismo com parapsiquismo é incompatível. O parapsiquismo é algo extremamente sutil, sofisticado, e que se tiver um componente apriorístico, ele vai distorcer, ele vai mascarar ou até mesmo fraudar esse parapsiquismo. Então, o apriorismo ele tem que ser eliminado. A partir do quê? Aí que eu vejo as técnicas que se tem da consciencioterapia, da conscienciometria, tá? Bem utilizadas, elas podem levar a pessoa a aprimorar o seu processo de autocrítica, e com a autocrítica, e aí com a vontade, com a intenção qualificada, a pessoa fazer as necessárias reciclagens. Olha, eu quero agradecer hoje a vocês dois, porque vocês fizeram a explicitação dos fatos de uma maneira extramuros, dentro da duplologia. Isso aqui é raro. Foi o máximo. Muitas graças para ambos. E os nossos comerciais estavam. Obrigado. As pontuações de hoje: 73 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 41 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados da Neida sobre o curso 40 Manobras, a Cristina Nakak sobre o simpósio Democracia Direta, e a Rosa sobre o programa Verbetografia. No final, estarei dando um aviso sobre a prova da imagística. Sobre o programa Amigo da Enciclopédia, vamos esclarecer hoje que diversas equipes, em torno de 60 pessoas, trabalham hoje em regime de voluntariado na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Seja escrevendo verbetes, seja na revisão de verbetes, seja a equipes de apoio,
o grupo do Holociclo, da Holoteca, do Tertuliário, do programa Amigos, enfim, então dezenas de pessoas que trabalham diariamente na produção da enciclopédia. Então a gente convida a você, tertuliano, teletertuliano, intermissivista, né? Mesmo estando distante de Foz, a participar da produção da enciclopédia da Conscienciologia, seja escrevendo seu verbete, que é muito importante, ou como mantenedor da enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. É muito fácil participar. Basta ligar à recepção do SEAEC, 45 35 25 26 52, e lá tem diversas formas de pagamento para fazer adesão ao programa Amigo da Enciclopédia. Ou acessar o site www.enciclopediadaConscienciologia.org. Então você seria mais um mantenedor aí, juntando-se a mais de 350 pessoas, aí, amigos, que hoje mantêm toda essa infraestrutura para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós agradecemos. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu recado hoje são para os participantes do curso 40 Manobras, que inicia amanhã no discernimento. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Nida Cardoso e eu estou responsável pelo transporte. Então, fui eu que entrei em contato com os alunos via e-mail para saber quem tinha interesse para realizar o transporte a partir do SEAEC. O que acontece agora, a boa notícia, é que o transporte não vai ser mais cobrado, ele vai ser gratuito, tá? Então eu vou fornecer para vocês depois os horários, e nós teríamos ao todo 10 viagens diárias, sendo 2 na parte da manhã, saindo do SEAEC para o discernimento, e retornando 3 viagens, depois na parte da manhã, aqui na hora do almoço, né? Então vem 3 viagens e retorna 3 viagens pós-tertúlia. E no final do dia, retornam 2 viagens com os alunos que estão hospedados no Village, tá? Então, a partir de amanhã, gente, que começa o curso, só para quem já sabe, já está hospedado aqui, né? A primeira viagem, saindo do SEAEC para o discernimento, vai iniciar 10 para as 8, ou seja, 7h50 da manhã. E a segunda viagem, às 8h05, tá? Porque os alunos têm que chegar lá, assinar a presença, receber o crachá. Então, nós já conversamos com o pessoal do café da manhã, e o café vai ser servido um pouco mais cedo. Então, a partir das 7h15 da manhã, o café vai estar sendo servido. Então, por favor, estejam prontos, que o ônibus vai estar chegando em torno de 15 para as 8, mas vai sair daqui 10 para as 8, a primeira viagem. E a segunda, às 8h15. Eu vou deixar um cronograma, gente, afixado na porta da recepção e outro lá no discernimento. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou estar por aí sempre. Tudo certo? Então, bom curso para todos. Boa tarde a todos. Eu venho reforçar o convite para a participação no primeiro simpósio internacional de democracia direta. Gostaria de explanar algumas das temáticas que serão abordadas nesse encontro, que ocorre nos dias 3, 4 e 5 de junho, aqui em Foz do Iguaçu. Então, o professor Volney Lins, que é o mestre da USP, vem falar sobre democracia e direitos humanos. Professor Júlio César Garcia, coordenador atual do CEAJUC, vai proferir uma conferência sobre a vivência da democracia direta no Conselho dos 500 na Cognópolis Foz do Iguaçu, explanando a nossa experiência já com a questão da democracia direta com o Conselho dos 500 aqui na Cognópolis Foz. Professor Alexandre Baltazar também vai fazer uma abordagem acerca da democracia direta e o espaço da Ágora Cognopolita, uma proposta de resgate da convivialidade e democracia ateniense. Então, esses são alguns dos temas que serão tratados nesse encontro. Fica o nosso convite. Até o dia 30 de abril nós temos desconto para as inscrições que forem feitas. Mais informações no SEAEC e também vocês podem acessar o site www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigada. Boa tarde. Daqui a 17 dias a gente vai dar início à parte presencial do programa Verbetografia. Ele vai começar, então, a parte presencial no dia 7 e 8 de maio, que é um fim de semana, é sábado e domingo. Aí, passados a semana e a próxima semana, dois fins de semana posteriores, né, no dia 21 e 22 de maio, a gente tem o último fim de semana para encerrar a parte presencial e vocês concluírem, então, o verbete. Esse modelo de programa é um modelo semipresencial. Portanto, antes do dia 7, nós temos 3 aulas virtuais para serem assistidas.
elas estão disponíveis no site da Tertúlia. Vocês entrando no site da Tertúlia, na parte esquerda, tem um ícone, acompanhando pelo telão, tem um ícone chamado Página do Verbetógrafo. Entrando na página do Verbetógrafo, vocês vão encontrar três aulas já disponíveis. Essas aulas, elas são gratuitas, então mesmo quem não for fazer a parte presencial, já podem assistindo essas 3 aulas que estão disponíveis. Então a gente aguarda vocês, tá? É só fazer inscrição ali na recepção. Repetindo aqui, o curso presencial vai ser 7, 8, 21 e 22 de maio. Tá bom? Obrigada. Lembramos a todos que amanhã estaremos apresentando aqui no tertuliário as estatísticas sobre a prova da imagística e logo em seguida, após a tertúlia, estaremos entregando as provas no salão do restaurante do CAEC. Então, aqueles alunos que realizaram a prova e tiverem dúvidas, podem nos procurar no salão do restaurante CAEC. E para amanhã teremos o verbete Técnica do Autoinventariograma, eleito com 20 votos, a especialidade Autoconscienciometrologia. O autor, o professor Djalma Fonseca. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.